Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém
prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O final do reinado de Josafá. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sile. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantis. Depois de serem construídos navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo:
Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Amém? Para refletir, quando você ouve a palavra deserto, o que lhe vem à mente? Calor? Areia? Peregrinação? Tentação? Josafá tinha acabado de renovar sua aliança com Deus, por meio da segunda reforma em seu reinado, e depois disto passou por uma das piores provas de sua vida. 2 grandes povos, Moabe e Amon, com alguns meunitas, ameaçaram destruir a nação de Judá. A Bíblia diz que Josafá teve medo, só que esse medo o fez buscar socorro no lugar certo e se pôs a buscar ao Senhor. Todo Judá se reuniu na casa do Senhor, a mesma casa que Deus disse que se o seu povo orasse, se humilhasse e o buscasse com genuíno arrependimento, ele ouviria e perdoaria e o ajudaria. Segundo a Crônicas 7:14. Pois bem, lá estava todo o povo fazendo exatamente como disse o Senhor que fizesse, pedindo socorro ao Senhor. E que oração a de Josafá! Ele estava prestes a entrar no deserto. Ele sabia disso. E ele não procurou aliados políticos, não se apegou ao exército, mas na força e no poder do Senhor dos Exércitos. Não confiou em suas próprias forças, mas fixou os olhos em Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Prontamente o Espírito Santo veio sobre Jaziel, que trouxe a mensagem fiel a todo filho em angústia. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, porque o Senhor é convosco. Você pode sentir o poder saindo de cada palavra? Não há como duvidar de um Deus assim. Sempre que resolvemos fazer a vontade de Deus, podemos ter a certeza de que desertos virão, surgirão provações que nos farão sentir medo, desânimo, inimigos se levantarão para tentar nos tirar a paz. No entanto, no meio a tudo isso, se assumirmos a atitude de Josafá e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos diz: não precisa ter medo, filho. A guerra não é tua, é minha. Você não tem que lutar. Apenas contemple o livramento que te darei, pois eu sou contigo. Que outra atitude podemos ter diante de um Deus tão maravilhoso, senão a atitude que teve Josafá e todo o povo? Ó Senhor, nós prostramos diante da tua face e te adoramos, mas para que Deus nos ajude no deserto da tentação, precisamos pela manhã cedo nos dirigir ao deserto da comunhão. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as forças do mal que tentam nos destruir. Eis aí a receita da vitória. Efésios 6:12. Levanta-te, povo do Senhor, todos como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, e de manhã cedo buscai ao Senhor, por meio do estudo da palavra e da oração, para crer no Senhor e no que Ele nos deixou escrito por intermédio de seus profetas. Lembrem-se que foi por meio de jejum, oração e do está escrito que Cristo venceu Satanás no deserto. Mateus 4.
Se seguirmos essa receita espiritual, logo estaremos no vale da bênção, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não percamos esse foco, e Deus há de nos dar repouso de todos os lados. Há um recado do céu para cada um de nós hoje. Não permita que Deus tenha que destruir as tuas obras, para que então você perceba que elas não têm poder para te livrar, para te fazer vencer. Você está sendo ameaçado? Busque ao Senhor. Está sendo perseguido? Busque ao Senhor. Alguém te faz sofrer? Busque ao Senhor. Circunstâncias adversas te afligem? Busque ao Senhor. Creia em Deus e estará sempre seguro. Creia em sua palavra e Ele te fará prosperar. Tomai posição com os joelhos no chão e Jesus no coração, e apenas com os olhos contemplarás o livramento que Deus dará, conduzindo-te ao eterno vale de bênção. Não temais, povo de Deus, nem vos assusteis, porque o Senhor é contigo. Amém?